Eu queria pedir para que você abrisse sua Bíblia no livro dos Salmos. Hoje à noite eu quero ler com vocês o Salmo de número 8. Livro dos Salmos, Salmo de número 8. Esse salmo possui 9 versículos, nós estaremos lendo os 9 versos, e eu queria refletir, meditar com vocês nessa noite sobre esse texto. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém, até aí. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, tua palavra foi lida, e nos colocamos humildemente perante o Senhor, com os nossos corações abertos. Que o Senhor, por meio do seu Espírito, possa falar aos nossos corações, e que sejamos edificados, transformados, renovados, pela sua obra de poder. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. O livro dos Salmos é um inário. Já falei isto várias vezes nos nossos cultos, porque o saltério era um livro de cânticos usado pelos judeus. Quando eles se reuniam para adorar, para celebrar, eles entoavam muitos desses hinos que se encontram neste livro bíblico. Era um momento de adoração. Por isso a gente tem salmos de peregrinação, salmos de exaltação, salmos de confissão, cânticos que nasceram do coração do povo através da ação do Espírito de Deus, pela experiência a qual eles tinham. E este hino que nós acabamos de ler, ele é intitulado, classificado, melhor dizendo, dentro da literatura, como um hino cósmico. Um hino cósmico porque ele trata tanto da majestade de Deus, quanto da dignidade humana, e também das obras criadas por Deus. Um hino que procura trazer à consciência dos leitores que o mundo existe, que o homem precisa, enquanto humanidade, cuidar deste mundo, e que este homem está sob a direção de Deus, o Criador. Esse hino, ele fala sobre a grandeza de Deus, sobre a dignidade humana e sobre a criação divina. O que é interessante para nós aqui nessa noite, eu queria que você pudesse pensar comigo, é que este salmo, ele pode ter a lente de 2 grupos de leitores. O primeiro grupo de leitores que eu queria que você trouxesse para o seu imaginário, que é um fato, leitores que tiveram acesso a esse texto antes da vinda de Jesus, os primeiros leitores. Porque você precisa pensar comigo o seguinte: à medida que esses textos eram escritos, eles não eram escritos e postos como livros completos, como nós temos hoje. O saltério foi um compêndio, onde as pessoas pegaram vários textos e tornaram num livro só, mas eles eram textos que circulavam. Por isso você tem o primeiro grupo de leitores, que são aqueles que naquele tempo, lá em Israel, pegavam um texto, liam, cantavam e interpretavam. É um primeiro grupo de intérpretes. O segundo grupo de intérpretes são aqueles que, após a encarnação do Senhor, Deus se fazendo homem, voltam ao texto do Antigo Testamento e releem esse texto dando a sua interpretação. Então são 2 lentes interpretativas, dos primeiros que tiveram acesso ao texto e daqueles que
muitos anos depois, retornam àquela literatura e fazem a sua releitura. Quando você olha para esse texto, na perspectiva dos primeiros leitores, eles leem e se veem como aqueles a quem o texto fala. Quando esses primeiros leitores leem o texto que fala da grandeza de Deus, um Deus magnífico, em que o seu nome se estende por toda a terra, em que a sua majestade se revela nos céus, esse Deus que recebe a adoração da boca dos pequeninos, de criança de peito, que estão na fase de amamentação, quando ele olha para essa grandeza do Criador, e ele se depara com os próximos versos, dizendo: quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? E ele mesmo vê a resposta, dizendo: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Essa primeira releitura trouxe para aqueles que a interpretaram, não só a consciência, mas uma postura, até mesmo de ganância, de que tudo que existe nesse mundo é para que eles pudessem subjugar da maneira como quisessem. Essa é uma leitura. Não é à toa que nós temos a mentalidade, e quando eu falo nós, não estou dizendo necessariamente você, mas uma forma de pensamento presente na sociedade contemporânea e que caminha por anos, de que nós dominamos tudo que foi criado por Deus, e nessa ação de domínio de tudo que foi criado por Deus, nós fazemos da maneira como bem nos agrada, da maneira como nós bem queremos, e com isso, muitos atos, muitas ações de exploração, sem pensar nas consequências. O homem, que é um pouco menor do que Deus, isso para não dizer que alguns se acham quase deuses, né? Nós temos pessoas que, pelo seu ego, pelo seu orgulho, se sentem quase deuses, podem fazer o que bem entendem, o que bem querem. Pessoas que com suas ações exploram tudo o que há no mundo criado para o seu próprio bem. E não é à toa, portanto, que nós vemos muitos atos inconsequentes. Poderia citar alguns. Pessoas que não estão preocupadas com desmatamento. Se o desmatamento produz riquezas, corte o que precisa cortar. Encontramos pessoas que, numa região, num país em que há bastante água, não se importa com o desperdício, mesmo que haja lugares em que a água é escassa. Nós começamos a ver nos pequenos atos de indiferença. E isso nós trazemos para os nossos dias, coisa simples. Há alguns dias, 3, 4 dias atrás, andando de carro na rua, me deparei com 2 carros jogando lixo fora. Um jogou uma latinha, e eu pensei imediatamente, pleno século XXI, depois de tantas coisas serem ensinadas, se ainda encontra um homem feito jogando lata de um carro no meio da rua. Totalmente indiferente. Não importa o que acontece, quanto tempo leva para aquele objeto se degradar totalmente, inconsciência. E colocando, por exemplo, esses pequenos atos, porque pequenos atos se tornam em grandes ações. Esse mundo é meu. Essa terra me serve. Os animais são para que eu coma. E por mais que o tema hoje seja um tema amplo, eu queria trazer para você a consciência, para que você pense no mundo, enquanto o mundo criado por Deus, em que nós devemos cumprir a vontade de Deus e cuidar da criação, como um todo. Independente de qual seja a área que nós pensamos, nós temos relação com o mundo. Talvez nós não paramos para pensar, e a igreja muitas vezes não se preocupa em abordar temas tão atuais e necessários para nós como este. E este assunto é importante para nós porque nós chegamos ao ponto de ouvir uma pessoa que ocupa um alto cargo de poder, dono do mundo, que ele disse que ele dizimaria toda uma nação do dia para a noite. Essa nação não mais existirá. Olha a capacidade do homem de se sentir dono de tudo. Eu faço o que eu quero, quando quero e como quero.
A leitura dos primeiros intérpretes do texto passaram a interpretar o ser humano que deveria cuidar, administrar, zelar o mundo criado, passaram a subjugá-lo como uma raça superior, uma espécie superior, que faz de tudo para o seu bem próprio, e sem pensar em consequências. E isso traz para nós muitas ações impensadas. Podemos achar ruim quando vamos construir uma casa e deparamos com uma lei que exige área verde dentro de casa. Você pode construir, a sua construção tem que ser tantos metros. Aí você fala, poxa vida, o terreno é meu, eu quero construir o quanto que eu quiser. Mas há uma preocupação ecológica. Há uma preocupação com coisas que às vezes estão além do nosso conhecimento superficial. O cuidado com a água, o descaso. Eu me lembro, a Dani é professora, e ela dava aula para o grupo 5. O grupo 5 são as crianças de 5 anos. E chegava o Dia Mundial da Água, né? Aí no Dia Mundial da Água, todo ano, tem um trabalho de conscientização em relação ao uso da água. E a Dani ensinava bem as crianças em relação ao uso da água. E as crianças, nessa idade, elas absorvem muito. Depois de muitos anos, elas esquecem ou se adequam, né, se adaptam. Mas o que as crianças faziam? Elas iam para casa e elas tinham cuidado com a água. Não deixava a torneira aberta, ia tomar banho no dia de frio, ligava o chuveiro, se molhava, desligava o chuveiro, se ensaboava, ligava o chuveiro para enxaguar. As mães e os pais ficavam doidos. Falava assim, Dani, está frio e as crianças estão desligando e ligando o chuveiro, né? E eu falo para ela que não é para desligar, porque ela vai passar frio, mas ela fala, não, tem que ter cuidado, porque a água vai acabar, porque aprendia na escola. E os pais ficavam a fera. Lógico que isso não prossegue pela vida toda, mas é importante a consciência, porque a consciência é o que nos faz, na fase adulta, não exagerar na destruição daquilo que Deus nos deu para ser cuidado. A falta de consciência é que faz o indivíduo jogar a latinha fora, porque para ele, aquilo não é obra de Deus, aquilo não é um lugar para ser cuidado de maneira coletiva. Para ele é uma ação, eu pago imposto mesmo. E ele faz o que ele deseja. Quando nós lemos esse texto, e nós fazemos a leitura na perspectiva do homem, que explora a criação, e que vive de maneira egoísta, nós temos atitudes prejudiciais, tanto a nós, quanto às pessoas a quem nós amamos. E aqui, eu poderia entrar em vários assuntos, que a gente não para pensar. Poderia falar sobre os animais, sobre a maneira como nós nos relacionamos com a própria comida que nós comemos, o desperdício, como funcionam os matadouros dos animais. Poderia falar sobre as políticas da piscicultura, como nós cuidamos dos peixes, das nossas reservas. Poderia que estão ligadas às reservas que nós temos. Tem tantas coisas que estão ligadas à criação, que fazem parte da nossa vida, que deveria nos levar a uma consciência de cuidado, que raramente nós estabelecemos diálogos profundos e sérios a respeito desse tema, que é um tema muito importante porque é a criação de Deus. É a criação. Saneamento básico. Como cuidar da nossa terra de maneira que consigamos fazer o cuidado das nossas plantações sem prejudicar os lençóis freáticos. Como ter realmente cidades que se preocupem com as águas pluviais, para que não haja erosão, para que não haja desabamento, para que as pessoas tenham condições dignas de moradia. Quando falamos da criação de Deus, há muitas coisas envolvidas, e eu queria pelo menos que você saísse daqui nessa noite com a consciência de que nós precisamos pedir discernimento a Deus para termos um pensamento mais amplo em relação a tudo aquilo que está diante de nós. Porque é triste a gente viver numa sociedade onde às vezes nós fazemos separação do lixo orgânico, separamos o lixo orgânico de um lado, plástico do outro, metal do outro, e vemos a nossa liderança enviando bombas para todos os cantos. Enquanto você está na cozinha separando, as pessoas estão destruindo tudo porque elas se sentem donas do mundo.
Mas tudo isso começa com a nossa educação, da maneira como nós enxergamos o mundo, da perspectiva cristã que nós temos. E esse texto, nessa leitura inicial, de alguém que se sente apenas um pouco inferior a Deus, menor do que Deus, mas que de glória e honra foi coroado, é uma releitura daqueles que acham que podem explorar tudo sem um mínimo de consciência e pensando tão somente em si. Uma visão cristã não passa por esse caminho. O segundo grupo de leitores, aqueles que foram posteriores, eles leram esse texto e eles interpretaram que este homem, a quem o texto fala, é Jesus Cristo. O escritor da carta aos Hebreus, ele trata desse assunto e inclusive ele apresenta a sua visão. Ouça o que está escrito em Hebreus capítulo 2, a partir do verso 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, e aí ele cita o Salmo 8, que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por pouco tempo, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte de todo homem. O segundo grupo de leitores olhou para o Salmo 8 e falou, não somos nós, de maneira direta, que somos estes, que foram feitos um pouco menor do que Deus, mas esse a quem o texto fala é Jesus, que se fez carne, portanto assumiu a forma humana, limitada, por isso um pouco menor, e a ele todas as coisas foi sujeitas, subordinadas. Esta foi a releitura do segundo grupo, que olhou para aquele texto e disse assim, a nossa relação com o mundo, a nossa relação com as coisas criadas, a nossa relação com a humanidade, a nossa relação com o que existe no céu, na terra, no mar, precisa ter uma relação que olhe para quem Jesus é e foi, para que nós consigamos de fato ter uma relação correta com aquilo que Deus deixou sob os nossos cuidados. A perspectiva da igreja na releitura do texto é de que aquele a quem o mundo está sujeito, cercado de glória e de honra, coroado, é Jesus Cristo. E que a partir de Jesus, as nossas ações, atitudes, comportamento precisam ser pensados e executados. Jesus que, na sua relação com tudo à sua volta, obedeceu sempre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus que sempre viveu de acordo com a vontade do Pai e procurou assim cuidar daquilo que Deus havia lhe entregue em suas mãos. Tudo que Deus colocar diante de nós, nós precisamos fazer da melhor forma possível. Porque as pequenas ações se tornarão em forma de pensar tudo que está ao nosso redor no mundo, e isso estará se revelando através das nossas atitudes. Pequenas ações. Eu acho interessante o Pedro, não sei se todos conhecem o Pedro é meu filho mais novo. O Pedro, ele está com 25 anos, é um pouquinho mais novo que eu. E o Pedro, ele tem uma preocupação muito com animais. E a gente levou ele e a Isabela, uns anos atrás, no projeto Tamar. Não sei se todos conhecem o projeto Tamar, é um projeto de cuidado com tartarugas, que estavam em risco de extinção. E o Pedro sempre gostou desse assunto. Ele tem uma preocupação enorme com tartaruga. E desde criança, a gente ia tomar um suco, ele falava assim, canudo não, porque muitas tartarugas, infelizmente, morrem por causa de canudos no mar. E hoje, um homem de 25 anos, quando senta num lugar, alguém traz um canudo, ele fecha a cara na hora, fala, canudo não. Por causa das tartarugas. E ele fala até hoje, por causa das tartarugas. A consciência nos faz, na fase adulta, repensar tudo que está ao nosso redor. Desde coisas pequenas, até coisas sérias e profundas. É educação. É consciência. É a maneira como nós lidamos com aquilo que Deus nos entrega em nossas mãos.
Por isso que em Cristo Jesus nós possamos ter consciência de como lidamos com tudo. Até porque a forma como nós lidamos com o mundo criado nos leva também a lidar com as pessoas que estão ao nosso redor no mundo. Quando amamos o nosso próximo, nós cuidamos daquilo que está diante de nós porque afeta o próximo. Talvez você já foi prejudicado, ou talvez você prejudicou alguém, por alguma ação que você tem dentro da sua casa que afeta o seu vizinho. Às vezes até mesmo o escoamento da água de chuva gera desentendimento entre vizinhos. Porque às vezes tem um abençoado que não está nem aí, ele joga água na casa do outro. Só que está domingo à noite levantando a mão na igreja para louvar a Deus. Mas aí a preocupação com o vizinho ele não tem. Às vezes ele vai pegar o lixo e para não ter sujeira na porta da casa dele, o que ele faz? Põe na porta da casa dos outros. Muito bom, dona Neide. Muito bom assim o exemplo, né? A atitude não. Ele põe na casa dos outros. Ele é indiferente. Ele não tem consciência de que as ações dele afetam o outro. Isso se manifesta na nossa espiritualidade, porque na nossa vida com Deus nós temos que entender que o cuidado com o mundo se manifesta também na vida das pessoas a quem amamos. Se Jesus nos ensinou que devemos amar o próximo como a nós mesmos, nós temos que cuidar da criação com consciência. Nós não podemos ser indiferentes. Nós não podemos pensar só na nossa geração. Nós não podemos pensar só no agora. Nós não podemos ser individualistas e egoístas, acharmos que o que importa é a gente, só os nossos familiares. Não, a gente tem que pensar na humanidade como um todo. E que Deus nos ajude para que tenhamos cuidado com tudo que Deus traz às nossas mãos. Cuide. Cuide de tudo que Deus tem colocado diante de você. Sabemos que Deus é grande, magnífico, como o salmista fala. Ele começa e termina o salmo da mesma forma. Olha, o Senhor, ó Senhor, versículo 1, nosso Deus, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E lá no versículo 9 ele termina, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ele inicia o salmo cósmico, falando da grandeza de Deus, mas em todo o texto, ele vai dizer que aquele que foi criado, o mundo que foi criado, foi entregue a Cristo. E nós, que sabemos que esse mundo pertence a Ele, nós devemos vivê-lo e cuidar dele, para a glória de Deus Pai. Faça o melhor que você puder. Tenha consciência. Tenha consciência em todas as suas ações. Abra a sua visão. Não pense em espiritualidade só na nossa reunião aqui, nas nossas reuniões de oração, mas pense em espiritualidade quando você olhar para o quintal da sua casa e às vezes ver que ali tem alguma coisa que pode ser foco de dengue. Lembre-se que é espiritual também você jogar água fora. Lembre-se que é espiritual quando você sai da sua casa com o seu carro e ter cuidado para não jogar lixo para fora. Lembre-se quando você for construir a sua casa, que também é espiritual, seguir leis e regras que vão ajudar os vizinhos à sua volta. Isso é espiritual também. Lembre-se que faz parte da espiritualidade quando você cuida das suas terras, fazer o melhor, da melhor forma possível. Para que haja progresso, mas ao mesmo tempo que o progresso aconteça, que nós possamos fazer de forma que haja menos problemas para o mundo criado. Isso é espiritual também. Porque não adianta a gente chegar no final do ano, no começo de janeiro, e orar com o coração contrito por casas que desabam, mas a gente saber que está sendo construído em lugares de erosão. Não faz sentido. A espiritualidade tem que ser inteligente, porque nós temos recursos, nós temos conhecimento para agir de maneira correta. Isso também é espiritual. Para que no cuidado de todas as coisas, nós vejamos o mundo cuidado e o nome de Deus sendo louvado. Sabemos que o que está no nosso alcance pode não ser a resolução de tudo, e não é. Mas que nós, pelo menos, possamos ser aqueles que, em nome de Cristo, faz o que é certo. E que quando nós prestarmos contas ao Senhor, nós depois possamos dizer, Senhor, eu segui a sua direção e fiz o que era possível para mim. E que assim Deus nos ajude. Amém? Que Deus nos abençoe. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Em Cristo, nós precisamos cuidar de tudo. O que Cristo entregou nas suas mãos, o que cabe a você? O que você pode fazer? Talvez você não possa fazer tudo, mas você pode fazer algumas coisas.
E essas poucas coisas que você pode fazer, já é suficiente para a realidade na qual Deus te colocou. Feche seus olhos, curve sua cabeça, eu queria ter um tempo de oração. Senhor, nós vivemos numa era de tanta tecnologia, meu Pai. Nós vivemos com tantas informações, e nós bendizemos o Teu nome por isso, porque o Senhor deu inteligência ao homem. Acabamos de acompanhar a viagem de Artemis à Lua, segunda viagem do homem até lá. Nós temos tantas tecnologias, ó Pai, para cuidar do campo, tecnologia para vivermos no meio urbano, temos saneamento básico, encanamento. Senhor eterno, há muitas ciências que envolvem a nossa vida, mas ao mesmo tempo também, ó Pai, há muitas ações impensadas, muitas atitudes erradas, muita indiferença, muito egoísmo, e nós clamamos no nome de Jesus que o Senhor nos ajude para que nós não sejamos assim. Como falamos no domingo anteriores, às vezes são coisas do mundo, ó Pai, que estão tão presentes na nossa vida que nós nem percebemos, mas ajuda-nos a cuidar da nossa saúde, a cuidar da saúde dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de bairro, a termos uma consciência que se expande, que a nossa mentalidade não se feche, e o que for possível, ó Deus, que façamos para a glória, honra e louvor do Teu nome, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, é o que eu peço a Ti em nome de Jesus, amém, Pai, amém. Coloque